Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje eu estou aqui sozinha pra falar da minha editoria no canal, que é True Crime. A HBO lançou aí uma série em 5 capítulos chamada Pacto Brutal, que fala sobre o assassinato da Daniela Pérez, que aconteceu ali em 92. E eu vim aqui pra falar um pouco sobre a série, as minhas opiniões sobre a série, discutir um pouco o crime com vocês. A primeira parte do vídeo vai ser sem spoilers. Eu aviso quando começar os spoilers, caso você queira assistir ainda a série e você se incomode com esse tipo de informação sobre o enredo. Segunda parte com spoilers pra gente poder comentar melhor sobre o caso, sobre a abordagem da série, sobre o crime e os dobramentos e tudo mais. Tudo isso quando? Depois da vinheta. Aproveita e se inscreve aqui no botão que vai estar aparecendo aqui embaixo. Não esquece de acionar o sininho, porque os vídeos aqui no canal saem meio que quando a gente consegue gravar. E é isso, né? Por que aqueles dias que mudam a sua vida são absolutamente triviais? Esse é um dos questionamentos que a Glória Pérez faz logo no começo do documentário. E, bom, Pacto Brutal, como eu já disse, é a série exibida pela HBO Max, tá no streaming, e que busca esclarecer alguns pontos ali desse crime que chocou o Brasil, que foi o assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, que aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992. O que foi esse crime? Em 28 de dezembro de 1992, a Daniela Pérez é encontrada morta perto de um condomínio chamado Rio Mar, ali na Barra da Tijuca, que não era a Barra da Tijuca que a gente conhece, era um lugar muito menos habitado, muito mais ermo. E o crime choca por ser um assassinato super brutal, né? A Daniela ela é encontrada com 12 estocadas, 8 no coração, 4 na garganta, ali no pescoço. E com a investigação acaba se descobrindo que ela foi morta por um colega de cena, Guilherme de Pádua, que na época fazia o Bira na novela de Corpo e Alma, que a Daniela também atuava e era a Yasmin. Novela que foi escrita, por uma infelicidade do destino também, pela Glória Pérez, a mãe da Daniela. E a cobertura da imprensa na época foi massiva sobre o caso, porque, né, foi um caso que chocou o Brasil. Imagine a atriz da novela das 9 ser encontrada morta num matagal e, mais do que isso, se descobrir que quem matou foi um colega de cena, um ator que contracenava com ela. Agora, a Pérez falava sobre o assunto, mas nunca se estendeu muito, por exemplo, numa série, num documentário. A HBO Max resolveu fazer essa série, a Glória concordou em falar sobre detalhes, né, de toda a situação e do crime, e de como ela se sentiu, e como isso repercutiu na família dela e tal. Então, foi feita uma série de 5 episódios. Os 2 primeiros, eles saíram na terça passada, e eles buscam mais ou menos explicar como o crime aconteceu, né? O primeiro, ele vai refazendo o dia, né, esse dia que era absolutamente normal, até chegar a hora em que acontece o assassinato. Então você tem a Glória Pérez falando, o Raul Gazola, que era o marido da Daniela Pérez na época, tem depoimento de advogados, de promotores, de perito, é bem completo nesse sentido. E os últimos 3 episódios saíram agora na última quinta, foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora, embora talvez não tenha sido a melhor das opções, porque realmente o documentário é muito grande, então esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Talvez ter dividido em 2 teria feito com que os 2 vídeos fossem menores, mas enfim. Os últimos 3 que saíram agora na última quinta-feira, eles mostram mais sobre a resolução do crime, né? Mais a investigação em si, e se debruçam um pouco sobre a personalidade do Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, sua esposa, e que vai se mostrando a suposta cúmplice dele no crime, né? O último episódio ele vai mostrar o julgamento e como se deu o julgamento, quem foi condenado, por quantos anos e tudo mais, e a opinião da família, né? Da família e dos especialistas sobre se a justiça nesse caso foi feita ou não. É uma produção muito bem feita para quem gosta de true crime. Acho que tanto para quem viveu a época como para quem, como eu, só ouviu falar, porque eu tinha 3 anos de idade na época, então é um crime que eu ouvia meus pais, minha mãe comentando, e a imprensa, às vezes, quando fazia aniversário, o crime, mas eu não lembrava de detalhes, né? Uma coisa que eu digo é que vocês têm que estar preparados, quem resolver assistir o documentário. Isso não é exatamente um spoiler, eu acho que é mais um aviso. A foto do corpo da Daniela, do jeito que foi encontrado no matagal, é exposta várias vezes, desde o primeiro episódio.
Então, assim, se você não gosta desse tipo de imagem mais gráfica sobre crime e tudo mais, talvez repense aí sobre esse tipo, que isso vai aparecer algumas vezes, ou já esteja preparado para saber que isso vai aparecer e pular, por exemplo, né? Vale a pena ver? Por mim, sim. Eu acho que é muito completo, tanto no que diz respeito à investigação do crime em si, como também fala sobre, sei lá, o que os familiares sentiram. Eu acho que é muito completo também emocionalmente falando, da gente entender quais são as consequências e como um crime impacta a vida de todo mundo que estava envolvido com a vítima, né? E as consequências, e as marcas, e as cicatrizes. Eu acho que principalmente porque Glória Pérez é uma pessoa que ainda continua aí nativa, que a gente vê novela, que a gente ouve muito, né, na mídia e tudo mais. Eu acho que a gente consegue entender muito do contexto da vida dela, de como isso impactou a vida e enfim, o trabalho e tudo. Eu acho muito interessante em várias frentes. Eu acho que o documentário consegue trazer muita informação interessante e atuar em várias frentes diferentes para que a gente consiga entender o crime, eu acho que de uma maneira bastante abrangente, de uma maneira bastante completa. Então vale a pena ver, sim, se você se interessa não só por True Crime, mas por saber mais sobre esse crime. Tá na HBO Max, os 5 episódios já estão disponíveis, ou seja, se você quiser maratonar, você vai ver até o fim. E a partir de agora, o vídeo contém spoilers. Vou dar um tempinho aí pra você desligar, caso você queira desligar o vídeo. E a partir de agora eu vou falar sobre o crime, eu vou dar detalhes sobre a investigação, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Bom, a série, como eu já disse, ela começa com algumas pessoas bem próximas da Daniela refazendo o dia em que ela foi assassinada, né? Agora a Pérez falando que foi um dia completamente comum, que ela foi almoçar lá na casa dela e a Daniela foi almoçar na casa da Glória e a Glória tava escrevendo a novela, nem saiu pra almoçar, porque, bem, você acha que é um dia normal e que a pessoa vai aparecer, né? Quando você vai imaginar que naquele dia sua filha seria assassinada, né? O Raul Gazola dizendo que acordou e aí ela foi trabalhar e um dia completamente comum. No final do dia eles iam se encontrar pra ensaiar uma peça que eles estavam produzindo. Algumas coisas nesse dia começam a chamar a atenção. A primeira é que a Daniela tava com um problema no carro e ela ia trocar o carro. E nesse dia ela ganha $6.000 da mãe pra comprar um carro novo. E ela leva esse dinheiro na pochete. Então isso acaba depois criando teorias de que pudesse ter sido um assalto. A primeira coisa que a família pensa quando ela some é que ela foi assaltada por causa desse dinheiro. Muitas pessoas ali que conviviam com a Daniela na gravação falam que nesse dia ela tava nervosa, ela tava diferente, ela tava meio irritadinha, meio assim, ansiosa, né? Parece que incomodada com alguma coisa. E o Guilherme de Pádua, que nesse mesmo dia tava parecendo um pouco descompensado, chegou a chorar depois de uma cena do Bira e tal, e tudo mais. Bom, o que acontece nesse dia é que a Daniela não volta pra casa no horário em que ela deveria voltar, e isso, como acontece, sei lá, com qualquer pessoa, você sabe, você tá acostumada que a pessoa sempre chegue num horário. Se ela começa a atrasar muito, você começa a ficar preocupado. E o Raul Gazola começa a ficar preocupado, fala, putz, a Dani já devia ter chegado. Aí ele pensa, pô, de repente ela foi direto pro ensaio, ele vai pro ensaio da peça, ela não tá lá. Aí ele até refaz o caminho da produtora até a casa dele, o caminho inverso, né, da casa dele até a produtora, pra ver se de repente ela não quebrou o carro, né, naquela época é bom lembrar que não tinha celular, então não teria como ela avisar se o carro quebrou ou se bateu, alguma coisa do tipo. Então ele foi ver, de repente ela furou um pneu e tá ali, né, mas ele não acha ela. E aí nisso ele liga pra Glória, começa a ligar pras amigas, pô, alguém viu a Daniela, não sei o quê. E o que se fica sabendo é que a Daniela deixou a Taikon, que era a produtora onde se gravava De Corpo e Alma, e ela foi vista com Guilherme de Pádua e com alguns fãs tirando umas fotos ali no estacionamento. Agora, então, ela liga pro Guilherme de Pádua e aí ela diz que ali já foi a primeira coisa que bateu estranho nela, assim, que o Guilherme de Pádua já fala, a Daniela foi embora sozinha, tipo, meio que por que ele tá falando isso, já querendo deixar tão claro, né? E aí eles começam a tentar descobrir onde ela tá, e realmente ela não é encontrada, se fala desses fãs, começa a se ficar com um pouco de medo desses fãs terem, alguém ligado a esses fãs ter feito alguma coisa com ela, ou ela ter sido assaltada por causa do dinheiro que ela tava levando, né? Ela liga de novo pro Guilherme, aí falando, olha, a Dani ainda não chegou, se tem alguma informação, aqueles fãs que estavam lá, sabe quem eles eram, que agora começa a desconfiar que tenham sido os fãs que fizeram alguma coisa com ela. E aí ele fala, não, ela deve ter encontrado uma amiga.
E, tipo, de novo, a Glória acha esquisito, né? Tipo, da onde que ele tirou que ela ia encontrar uma amiga, né? E aí a gente tem uma peça-chave pra isso que eu não sabia disso, acho que talvez a primeira grande informação, a gente tem uma peça-chave para desvendar o crime, que é um advogado chamado Hugo da Silveira. A filha dele morava ali perto do local onde o crime aconteceu, e estavam acontecendo umas coisas meio estranhas ali, ali ao redor. Os guardas do lugar tinham falado, toda vez que vocês virem alguma movimentação estranha, vocês avisem, ou vocês anotem placas de carros, né? E aí ele vê um Escort e um Santana parados perto no matagal, um lugar meio ermo, e ele estranha. Aí ele fala, eu vou voltar e vou anotar a placa desses carros. No que ele volta pra anotar a placa, ele vê que tem um casal ali dentro. Aí ele fala, acho que não deve ser nada, deve ser só um casal que se encontrou, tá aí, né, namorando dentro do carro, fazendo sua saliência ali. Mas mesmo assim ele resolve avisar o guarda do lugar. E quando eles voltam lá, tinha um Santana e um Escort, e de repente só tem um Escort. Eles falam, bom, estranho, né, deixou o carro aqui. Aí eles resolvem ligar pra polícia pra avisar, falar, olha, tem um carro aqui que meio abandonado, um carro abandonado aqui perto do matagal e a gente não sabe o que aconteceu. A polícia chega, no que o policial vai entrar no mato, ele tropeça no corpo da Daniela Pérez. O que já chama atenção, assim, que eu achei bem curioso de ver, é que todo mundo pode ir lá, tipo, eles falam pra Glória, olha, sua filha foi encontrada aqui, e vai o Raul Gazola, vai a Glória, e ela vê a filha naquela situação ali, morta. E chega um monte de ator da Globo, tem as cenas de todo mundo ali na cena do crime e tal. Eu acho que hoje em dia as coisas não são tão, né? Se isola a cena, ninguém vai lá olhar tão perto. Então, assim, é bem chocante saber que todo mundo viu a Daniela Pérez naquelas condições, que foi um crime bárbaro. Então, ela tava em condições, tipo, né? Com 12 punhaladas no coração e, enfim, né? As fotos são mostradas de vários ângulos, então no documentário também a gente tem a imagem muito gráfica de como isso aconteceu. E o que é maluco é que o Guilherme de Pádua chega aí à delegacia, justamente de Santana, prestar a sua solidariedade ao Raul Gazola, né? E a Cláudia Raia, quando vai ver o Guilherme de Pádua, ela percebe que ele tá com uns arranhões de unha de mulher e que aqueles arranhões estão assim, frescos, né? Preciso lembrar que o tal do Hugo da Silveira tinha anotado a placa, então ele tinha a placa, né? E como tinha esse negócio da Daniela ter encontrado com o Guilherme de Pádua antes, eles vão bater a placa do carro que ele tinha anotado com a ficha de quem tava lá e descobrem que a placa, apesar de ter sido adulterada, aquela placa era, sim, do carro dele. Ele é preso já na manhã seguinte do crime, né? E aí as investigações começam a levar a crer que a Paula Tomás, já naquele dia já começa a levar a crer que a Paula Tomás tem algum envolvimento, embora no primeiro momento o Guilherme tente salvar a pele da própria esposa e confesse o crime sozinho. Aí tem corrupção no meio, tem uma coisa da Paula ter confessado, mas depois voltar atrás, mas não ter confessado, tipo, na delegacia, ter confessado informalmente, aí não valer. E aí as peças têm que ser juntadas, começa uma verdadeira guerra de versões, né? Num primeiro momento, o Guilherme de Pádua, ele quer levar a crer que a Daniela Pérez é que assediava ele e que ela quis conversar com ele no matagal, e aí, tipo, ela quis conversar com ele pra falar de coisas e tal, levou ele até lá, e aí ela foi ficando brava, e aí ele só se defendeu, e aí ela pegou uma tesoura no porta-luvas dele, tentou ameaçar, e aí ele tentar tirar a tesoura, acabou... O que depois se descobre é que, na verdade, o Guilherme de Pádua é quem andava perseguindo a Daniela Pérez, é por isso que ela andava tão nervosa e tudo mais. Aí eu pontuei aqui algumas coisas que me chamaram bastante atenção no desenvolvimento do caso, que são mostradas em série, que eu acho que são legais da gente, tipo, que eu queria comentar, assim, que eu não sabia, né? Primeiro é o velório, o enterro da Daniela Pérez, que vira tipo uma festa. É aberto, todo mundo vai, e assim, tem presenças de muitos e muitos populares, é lotado, tem imagens disso. E assim, eles ficam pegando nos atores e dando a mão num momento, tipo, terrível, assim, tem gente que vai lá apenas pra, tipo, ver atores da Globo. Um ator, que é o Sandro Siqueira, que é um dos primeiros que tem coragem de dizer que o Guilherme de Pádua vinha sim perseguindo a Daniela Pérez, que ele já tinha percebido, que ele tinha falado pra Daniela que ela tinha que contar isso pra mãe dela, e a Daniela fala, ai, eu não quero preocupar minha mãe, só se isso não parar e tudo mais.
as pessoas falavam, a gente viu umas coisas estranhas, mas ninguém tem coragem de falar. Ele aparece na delegacia e fala, sim, eu vi, ele tava perseguindo ela. E outra coisa que chama, acho que é uma das coisas que mais chama atenção na série, talvez a coisa mais poderosa dessa série, é a Glória Pérez. A Glória Pérez que se torna uma investigadora, corre atrás dessa história da filha dela pra saber quem matou, assim, com uma força e com uma determinação que eu acho que só uma mãe que passa por uma dor dessa tem, assim. Ela recebe um telefonema logo depois do assassinato, dizendo que se ela quisesse saber mais sobre o assassinato da filha dela, pra ela ir para um posto perto da Taikon. Tudo que se sabia até o momento é que a Daniela tinha ido com o Guilherme de Pádua até aquele lugar onde ela foi morta. Como ela tinha chegado lá, ninguém sabia, né? E era justamente isso que se precisava saber, né? Porque como ela foi lá por vontade própria, ela foi levada, como ele convenceu ela. E aí a Glória pede para um amigo dela ir lá pro posto, e esse amigo começa a perguntar coisas e percebe que tem alguma coisa esquisita ali, porque meio que ninguém quer falar, todo mundo tá se esquivando, ele fala, então tem alguma coisa ali. Ela resolve ir todos os dias no posto de gasolina lá até descobrir o que aconteceu. Ela consegue falar com um cozinheiro do posto que conta que ele viu o Guilherme de Pádua chegando lá e fechando a Daniela na saída do posto, e que ela sai do carro e fala, que é isso? Que brincadeira é essa? E aí nisso ele dá uma gravata nela, um soco, ela desmaia e ele enfia ela dentro do carro. Só que esse cara diz que não vai depor de maneira alguma. Então ela resolve ir atrás ela fica tentando descobrir o nome dos frentistas. Ela vai lá, ela fala com o gerente, ela fica incansável, ela descobre que o cara mandou embora todo mundo que estava naquele turno naquele dia. Até que ela consegue chegar, alguém falar que alguns dos frentistas moram numa determinada comunidade, um deles é gago. Aí ela vai lá e chega nessa comunidade, começa a perguntar se alguém conhece alguém com aquelas características. E aí ela chega, a mãe desse frentista, que chama Dagmar Almeida de Barros. E aí ela descobre que ela é mesmo mãe desse frentista, mas ela não quer de jeito nenhum deixar ele contar a história. Porque ela fala, se fizeram isso com a sua filha, você sendo a Glória Pérez, imagino que não podem fazer com meu filho, não vai nem aparecer no jornal. E aí ela resolve, ela começa a ir todos os dias na casa da Dagmar e fica lá esperando até ela contar. Ela consegue convencer ele a depor na polícia, então ele depõe. Esse depoimento é muito valioso, porque se descobre que, de fato, ele tinha premeditado algo, afinal ele tinha ido até ali e esperado, né? E alguns fãs, os fãs que foram tirar foto também acharam esquisito o modo como o Guilherme de Pádua estava lá, então eles chegaram a seguir, depois descobrem isso também, eles seguiram o carro e viram ele parar perto do posto. E a Glória também descobre um outro frentista que chama Antônio Claretti, que aí era o frentista que teria lavado o carro do Guilherme de Pádua depois do crime e que teria visto manchas de sangue enquanto lavava. Ele conta toda a história pra ela e fala, mas depor eu não deponho de jeito nenhum. E aí ela descobre que ele é evangélico, fala com a Benedita da Silva, que também é evangélica da mesma igreja, tenta convencer através do pastor ele a falar, mas mesmo assim ele não quer e nananã. Aí agora chama a polícia, ele é intimado a depor, e aí ela leva os pastores da igreja, não sei o que, e ele acaba sendo convencido a depor. A Glória mostra muita força, eu acho que talvez essa seja uma das partes mais interessantes dessa série documental. Também mostra que ela ajuda a mudar a lei, porque naquela época homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Crime hediondo é aquele crime que causa repulsa, né? Crimes bárbaros, assim. E não era considerado, então a pena era bem mais branda. Mas para mudar uma lei, ela teria que juntar 1 milhão de assinaturas e levar até o Congresso. Ela faz uma campanha incrível e consegue esse 1 milhão de assinaturas. E é uma lei que não beneficiaria o caso da Daniela, porque a lei não age de maneira retroativa, então a partir do momento em que essa lei houvesse essa mudança na lei, ela não serviria para casos que aconteceram antes da mudança da lei, que seria o caso da Daniela. Mas a Glória faz isso porque ela fala que não quer nenhuma mãe sofrendo aquela dor não quer que as mães que tenham sofrido aquela dor não tenham a justiça, né? Tipo, que os assassinos não sejam julgados do modo como devem ser julgados, com a
força que devem ser julgados. Outra coisa que chama a atenção é que a Glória seguiu. Obviamente ela sofre até hoje por causa dessa morte, mas tem umas coisas muito cruéis sobre essa morte, que é o fato, por exemplo, de ficarem ameaçando abrir o túmulo da Daniela e ela ter que ficar mudando esse túmulo de lugar por muitas vezes. Ela mudou a Daniela de túmulo algumas vezes. Outra coisa que chama a atenção, e aí eu acho que não só no documentário, mas também em pesquisas que eu acabei fazendo para fazer esse vídeo, é a cobertura maluca da imprensa. É muito sensacionalista. O próprio Globo Repórter, uma coisa que a Glória Pérez reclama muito durante o documentário é como eles ficaram fazendo paralelos entre a Daniela, a personagem da Daniela e o crime, né? Porque ela era par romântico do Bira. Então tinham muitas fotos de revista mostrando os dois abraçados ou se beijando e não sei o que. Isso criava no imaginário das pessoas, já que o Guilherme tinha falado que ela tava dando em cima dele e tal, criava no imaginário das pessoas uma ideia de que tinha mesmo um romance, um caso ali. E o próprio Globo Repórter da época, que tá no YouTube se vocês quiserem procurar, faz um paralelo, tipo, com o Bira não aceita o final do relacionamento entre ele e Yasmin. Guilherme de Pádua parece não aceitar na vida real que Daniela não aceita suas investidas e não sei o que. Então, assim, é bem bizarra a cobertura. O Aqui Agora, que era aquele programa do Gil Gomes, que tinha nos anos 90, faz uma cobertura muito doida também. Tem entrevista com o Guilherme de Pádua na cadeia, ele falando umas coisas meio, tipo, mostrando super, nossa, como eu sou uma pessoa que acredita em Deus e quer o melhor para as pessoas. Tipo, ele matou uma pessoa e ele fala que o que espera das pessoas é que elas amem os outros como Jesus amou o próximo, umas coisas super assim, e falando que sente muita saudade da Paula e nananã. Tem uma coisa bizarra de uma cobertura do Aqui Agora, que eles sobem em cima de uma árvore, sem brincadeira, em cima de uma árvore, perto do presídio onde a Paula Tomás está. Eles começam a filmar ela, olha lá, ela tá comendo, agora ela saiu, assim, uma coisa meio paparazzi, completamente maluco. E eu acho que isso explica porque também se mostra tanto essas fotos da Daniela morta, né, no documentário. Eu acho que é uma coisa meio pra deixar gráfico quanto que esse crime foi explorado, porque essas fotos eram mostradas no Jornal Nacional, foram mostradas no Globo Repórter, eram mostradas no Aqui Agora, e começa uma guerra de versões que a imprensa ama explorar. A Paula fala que foi ele, que ela tava no shopping, que ela é inocente. Ela dá inclusive uma entrevista pro Pedro Bial, em que ela faz uma voz, eu sou inocente, o Guilherme chegou tão estranho, depois, quando foi me buscar no shopping e tal, eu dei um tempo pra ele se acalmar e não sei o quê. Enquanto o Guilherme começa a pintar a Paula como uma pessoa muito ciumenta, que matou a Daniela, tipo, num momento de raiva, mas que ela não quis fazer aquilo, que ela ficou fora de si, que ele sentiu pena dela, porque ela era uma menina que parecia muito frágil e tal. E assim, tem até uma história, tipo, Guilherme de Pádua manda cartas pro Aqui Agora, que a moça do Aqui Agora lê. Isso não é mostrado no documentário, são matérias que vi, assim, mas eu acho que, nossa, é muito bizarra o modo como a imprensa lida com esse caso, como se dá espaço pro Guilherme de Pádua falar muito. Ele gosta muito de aparecer nas entrevistas, né? Um ego bastante, né, proeminente até hoje aí. Ele chama Pacto Brutal porque, em teoria, havia um ritual ali, um pacto entre o Guilherme de Pádua e a Paula, porque depois se descobre que o Guilherme fez uma tatuagem do nome da Paula no seu membro sexual. E aí tem um monte de coisas simbólicas, né? O fato de eles terem sido, depois ter sido provado que eles foram mortos, que a Daniela foi morta com um punhal e não com uma tesoura, como se acreditava, numa noite de lua cheia e tudo mais. E aí é uma história ali de magia negra, de pacto e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito dos anos 90 também. O caso Evandro tem uma hora que chega nessa parte também, mostra também um pouco de preconceito com religiões de matriz africana, tem alguns depoimentos ali que você fica meio, ok. Eles nunca falaram que era um ritual, não sei, nos anos 90 tinha muito essa
coisas, né, sobre o ocultismo e tal. Acho que era uma coisa muito da época, né. Quanto ao julgamento, né, ele demora bastante para acontecer. Só acontece em 97. Eu acho que tem a ver com os muitos desdobramentos do caso, as muitas versões, e o advogado de defesa do Guilherme de Pádua, que vira um cara super midiático, assim. O julgamento só acontece em 97, os dois, a Paula e o Guilherme, são julgados separados, porque naquele momento já tá meio que um contra o outro, então nenhum dos advogados de defesa dos dois quer que eles sejam julgados juntos. E aí, no fim, se prova o que se imaginava. A Paula e o Guilherme mataram juntos a Daniela. O julgamento é um show, né? O Guilherme de Pádua chega a se levantar pra falar a sua versão. Paula se faz muito de coitada, de sou inocente. Fica falando que é inocente, que estava no shopping até o último momento. Ele é condenado a 19 anos de prisão, ela 18 anos e 6 meses, porque ela tinha menos de 21 anos quando cometeu o crime. E o que aconteceu é que, assim, eles ficaram 6 anos na prisão, cada um, né, cumpriram 1/3 da pena. Ela mudou de nome, cursou direito, hoje em dia vive aí a vida. Ele virou pastor, já apareceu várias vezes na TV, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e ele casou 2 vezes, né. Acho que tem algumas curiosidades também que acabam sendo respondidas no documentário. A primeira é por que o Guilherme de Pádua tá na novela, né, se ele é esse cara. Bom, ele já tinha feito alguns papéis na TV, né, na novela Mico Preto, em outras. Ele já tinha feito uma peça chamada Blue Jeans, com o Fábio Assunção, o Maurício Matar, que de direção do Wolf Maia, que fazia sucesso no Rio de Janeiro e tal. E ele era um cara, tipo, um ator que todo mundo diz que era um ator um pouco medíocre, mas que embora tivesse mostrado alguns problemas de relacionamento em todos os lugares onde ele esteve, assim, ele não parecia uma pessoa violenta, perigosa e tal. Ele já tinha trabalhado na Globo, né? E o papel era pra ser do Alexandre Frota, então isso foi uma coincidência triste apenas. Mas o Alexandre Frota não foi liberado. De última hora tiveram que pegar alguém que estivesse no hall de atores da Globo, que tivesse mais ou menos o mesmo tipo físico. O Guilherme de Pádua acabou sendo escolhido totalmente ao acaso, ninguém escolheu ele, foi uma coisa ao acaso que aconteceu, que acabou se tornando uma grande coincidência super trágica, né, uma grande tragédia. Quanto à motivação do crime, que eu acho que também é uma coisa que todo mundo que viu o documentário ficou muito querendo saber o que aconteceu, é igual assistir a história da Suzane, assim, da Suzane von Richthofen, ou qualquer outro documentário de true crime que mostra uma pessoa que possa parecer ter tendências psicopatas. Eu não posso aqui falar que o cara é psicopata, porque, enfim, eu não sou psiquiatra, não pode diagnosticar uma pessoa e tal, mas ele tem os traços clássicos aí de outros caras que cometeram crimes brutais e tal, e são sempre motivos meio torpes, motivos bobos. A Paula parece ter matado por ciúme e inveja da Daniela Pérez. Tem até uma história ali no documentário. Uma pessoa que foi visitar uma detenta ouviu a Paula falando para uma outra detenta que ela odiava a Daniela e que ela não se arrependia de ter matado, que era uma menina mimada e não sei o quê. E o Guilherme parece ter matado por vingança, né? Porque ele parece que queria se aproximar da Daniela para conseguir mais espaço na novela e na Globo. Dizem, né? Todo mundo que falou, diz que ele começou a ficar muito incomodado porque estava perdendo espaço de cena nos próximos capítulos. Ele queria reverter a situação. Ele não conseguiu tirar da Daniela o que ele queria. E parece que ele quis atingir ela e a Glória, né? E aí foi lá e matou, assim. Mas não me parece que... Não, em nenhum momento se mostra que tinha um motivo muito além disso. É um motivo bobo, né? Para um crime tão brutal, é um motivo que não faz sentido. Um ódio, né? Finalizando, agora que eu já falei, acho que de tudo que me trouxe aí comentando de tudo que eu acho que o documentário trouxe de novo, que talvez a gente não soubesse, né? A Glória como parte muito atuante da investigação, alguns detalhes que não se sabia, né? A cobertura do caso que eu não acompanhei na época, então que me assustou um pouco, assim, porque a gente sabe que a imprensa pode ser bastante sensacionalista, mas a da época foi, assim, um pouco especial. Acho que a gente tinha ainda mais programas nesse sentido, assim. Vale a pena ver, né? Eu já falei no começo do vídeo que sim, mas eu acho que o que traz... Sim, eu acho que principalmente porque
pelo modo como eles reconstroem a história, é muito, muito cheio de detalhes, tem muitos depoimentos de pessoas envolvidas ali no caso que trazem, né, muita clareza sobre o caso. E pela proximidade, eu acho que é interessante, apesar de muito triste, ver a Glória falando sobre a filha, ver o Raul Gazola, que se emociona em vários momentos, apesar de ele ter ficado casado com a Daniela, 3 anos, e você vê o quanto pode impactar a vida de uma pessoa que você ama, ser tirada de você de maneira tão abrupta, sem que você tenha tido tempo de esgotar aquela história, né? Eles não tiveram tempo de esgotar aquela história. A Daniela foi tirada dele no auge da paixão, então ela vai ser sempre aquela ideia daquela pessoa com quem ele podia ter tido mais, né? Ninguém nunca vai chegar próximo dessa ideia. E a dor que ele ainda sente, ele ainda fala da Daniela e chora. A gente descobre alguns detalhes tristes, como quando ele descobre que foi o Guilherme de Pádua que matou a Daniela, ele tá no velório e diz que ele tem um acesso de raiva e quebra tudo, e quem tem que ajudar a segurar ele é o Alexandre Frota e outros amigos e tal. O Alexandre Frota, inclusive, participa do documentário porque não era muito amigo do Raul Gazola na época. Então eu acho que essa parte da emoção faz com que você se sinta ainda mais próximo do caso e ao mesmo tempo que é triste, eu acho que é importante para mostrar o quanto que assassinatos bárbaros desses, assim, deixam marcas que não vão passar nunca na vida de algumas pessoas, né? Mortes deixam algumas marcas, alguns tipos de morte deixam marcas muito mais indeléveis nas pessoas, assim. Quanto a algumas polêmicas do documentário, não mostrar o Guilherme de Pádua foi uma escolha de roteiro, uma escolha dos produtores da série. E acho que foi uma escolha acertada, porque a versão dele, as várias versões que ele conta, já são mostradas durante o documentário todo, porque a gente precisa saber a sentença, o que a justiça achou. E o que a justiça chegou à conclusão é que ele é o assassino da Daniela, junto com a Paula Tomás. E eu acho que não tem muito mais para se saber, não existe nada além disso. Acho que tudo além disso são histórias para confundir ou para tentar acabar com a versão que é verdadeira, né? A versão verdadeira é que ele matou a Daniela Pérez. Outra coisa que chama a atenção é o machismo da imprensa, né? Da época. Não só pelas fotos que apareciam da Daniela, sempre, né, dando a entender que a Daniela poderia ter tido alguma coisa com o Guilherme, como o fato de ter dado qualquer credibilidade a essa história do Guilherme de Pádua, de que ela teria tentado seduzi-lo, mesmo com todo mundo falando que eles nunca tiveram nada, assim. E eu acho que essas imagens dos dois juntos, que eram imagens da novela, que foram mostradas como imagens de verdade, ficou tanto no imaginário das pessoas que andei conversando com algumas pessoas que não lembravam do caso, e muita gente lembra desse caso. Eles tinham um caso, não tinham? Acho que uma coisa que ficou muito entranhada ali. É bem complicado de você pensar como que uma cobertura meio estapafúrdia de um caso pode fazer com que a verdade se torne uma coisa meio turva, né? Se você ficou curioso quanto ao que aconteceu com a Yasmin na novela Corpo e Alma, a Yasmin, ela vai pro intercâmbio, né? Vai estudar fora e ela nunca mais volta. Mas há uma homenagem para Daniela Pérez na própria novela, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todos os telespectadores. E o Bira nunca mais está, ele simplesmente some. A Glória, ela se afastou por pouco tempo. Por uns 20 dias, a Leonor Báceres e o Gilberto Braga escreveram a novela. Depois ela voltou a escrever porque ela disse que ela queria seguir escrevendo, porque ela não queria morrer com a filha. É uma história pesada, é uma história triste, choca pela frieza do crime, pela frieza em que como os assassinos dissimulam a verdade com muita facilidade, com o modo como o Guilherme de Pádua ainda aparece por aí muito, né? E choca também pela crueldade, né? Porque foi um crime muito brutal, é muito cruel. E choca pela tristeza de todos os familiares, desde os tios, os primos, os amigos próximos da Daniela, a Glória, o Raul, pessoas que nunca mais vão ser as mesmas depois disso. Quanto à atuação da justiça, eu acho que isso aí é muito pessoal, eu não vou ficar dando opiniões aí sobre isso. A lei que a gente tem hoje em dia é essa, a lei tem que ser cumprida de acordo com as leis que temos. Acho que é uma discussão muito mais profunda. Não dá pra eu fazer aqui num vídeo de YouTube falar se tá certo ou não. O fato do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás já estarem vivendo suas próprias vidas. É cruel você pensar que a Daniela nunca mais vai ter essa chance, né? Enquanto os assassinos têm.
mas eu acho uma questão um pouco delicada. Só acho complicado sempre quando se dá muito espaço para essas pessoas, como a imprensa às vezes dá, alguns programas dão. Acho que gente que fez esse tipo de coisa deveria cair no esquecimento. Acho muito estranha o fascínio que as pessoas têm às vezes por transformar assassinos em celebridades. Acho estranho. Guilherme de Pádua chegou a receber cartas de gente querendo casar com ele na cadeia. Uma coisa, acho que vale a pena ver. E parabéns para a HBO. Parabéns pela força da Glória Pérez e de todo mundo envolvido, de ter coragem e de ter força pra falar de uma coisa tão pesada e de ter força pra mostrar uma série dessas pra gente, porque com certeza é muito, muito dolorido. Toda a minha solidariedade a essas pessoas, porque não sei como que você vive a vida depois de uma situação dessas e todos eles continuam vivendo. A Glória continua fazendo novela, vai ter novela dela aí esse ano que vem aí, e é isso. É isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Conta aí se você já viu esse documentário, se você quer ver, se você ficou interessado, se você não ficou interessado, se isso te interessa, o que você achou. Tentei fazer aqui a cobertura mais abrangente e séria possível, trazendo todas as informações que eu vi, pesquisei. Sempre acaba virando um vídeo grande porque eu pesquiso muito e tenho muito cuidado com esse tipo de assunto, porque é um assunto que envolve vidas reais, então não teve piadinha nesse vídeo, não tem gracinha, porque não é um assunto que cabe isso. Conta aí pra gente o que você achou, segue a gente nas redes sociais, deixa seu like, é isso, e até o próximo vídeo.